Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção daquele exercício, né, número 2 do Em Casa, que eu deixei para vocês na aula passada. E após a correção, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, falando a respeito do tecido muscular, né, e suas principais características. Beleza? Vamos lá para a correção, então, do nosso exercício. Bom, então o exercício número 2 está perguntando assim para a gente, né? Observe a figura que representa a articulação, na página 259. O que você imagina que acontece com a articulação e os ossos em caso de rompimento dos ligamentos e do menisco? Tá? Então, se acontecer lá um rompimento dos meus ligamentos e do meu menisco, o que pode acontecer nessa região aqui, né? Então, aqui a gente tem os ligamentos, né? E aqui e o menisco, essa região de baixo, onde tem o apoio, tá? De um osso com o outro. Então, aqui, provavelmente, o que vai acontecer? A gente vai perder a função da nossa articulação. Ela não vai conseguir mais, né? Conseguir mais dobrar, fazer aquela função que a gente tem em todas as articulações do nosso corpo. Por quê? O menisco, ele faz com que o osso se encaixe no outro. Se eu perder, se romper o menisco, o que acontece? Ele não vai ficar mais encaixado, ele pode desencaixar. Isso que acontece quando as pessoas elas rompem, né? Tem rompimento de menisco, principalmente atletas que acabam forçando muito, né? Essa região do joelho, acaba acontecendo isso. E o ligamento, né? O ligamento ele está relacionado diretamente com aquela parte de força, tá? Que eu tenho no joelho. Por quê? O ligamento ele faz a ligação, né? Por exemplo, do osso que está na parte inferior com o osso que está na parte superior, tá? Então ele vai fazer essa ligação. Se acabar rompendo, por exemplo, esse ligamento que a gente tem aqui, né? A nossa tíbia, juntamente com o fêmur, vai se desligar, tá? Então, o rompimento de menisco e também de ligamento pode causar sérios problemas na articulação e também nos ossos, né? Porque não vai ter mais a ligação entre um osso e outro, tá? Então, aqui, ó, os ossos não vão ficar unidos e provavelmente irá perder a sua função de articulação, tá? Então, esta aqui seria uma das possíveis respostas do nosso Em Casa número 2. Professor, eu coloquei alguma coisa diferente, mas estava falando a respeito disso? Tá ótimo, tá? Então, desde que fique parecido com essa resposta, tá corretíssima a nossa resposta aqui do Em Casa número 2. Beleza? E agora, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sistema locomotor, os músculos, né? Como eu falei para vocês lá no início da nossa aula. Você anda, pula, segura uma caneta, vira a cabeça, arremessa a bola, sorri, mastiga, dança, senta e levanta, sem que você dê conta, tá? O coração bate, o tubo digestório realiza movimentos peristálticos, o olho se mexe, a pupila dilata, a caixa torácica se expande e muito mais. O que todos esses movimentos têm em comum? Depende da atuação de músculos ou da atuação conjunta de músculos e ossos, tá? Então, tudo isso que a gente acabou de falar, todos esses movimentos, né, eles são executados por músculos, tá? Existem diferentes agrupamentos de músculos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas, basicamente, todos os movimentos do nosso organismo, todos, tá? Sem exceção de nenhum, são realizados, tá? Por um músculo, tá? Algum músculo está relacionado diretamente com esse movimento, né? Alguns movimentos eles atuam diretamente no nosso tecido epitelial, como por exemplo, quando eu abro e fecho o meu olho, tá? Eu não estou mexendo nenhum osso, mas eu estou fazendo algum tipo de movimento. Quando eu mexo meus lábios, né? Eu posso fechar minha boca, mas mesmo assim eu estou movimentando meus lábios, tá? Isso faz o quê? Isso pode fazer um movimento na minha pele, tá? Eu também tenho movimentos que estão relacionados com os ossos, como, por exemplo, quando eu movo meu braço, estou movimentando o meu húmero, meu rádio e minha una. Quando eu ando, estou movimentando o meu fêmur, minha tíbia, minha fíbula, tá? Enfim, a gente tem diversos movimentos do nosso organismo, tá? Movimentos peristálticos do nosso intestino,
tá? Toda vez que algum alimento entra no nosso estômago e passa para o nosso intestino, ele tem que fazer os movimentos peristálticos para que aconteça uma absorção melhor desse alimento, tá? Então, tudo isso acontece dentro do nosso organismo e às vezes a gente nem se dá conta de que isso está acontecendo, como, por exemplo, quando a gente está respirando ou quando a gente está, nosso coração está batendo, tá? A gente não, às vezes a gente esquece, mas simplesmente está acontecendo para manter a gente vivo, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, então. Aqui a gente tem aqui vários movimentos, né, de dança, os simples atos de escrever, um sorriso, tá? Quando a pupila dilata para que entre mais luz no nosso olho, tá? Isso aqui são todos movimentos que são executados por músculo, tá? Ah, professor, eu tenho músculo dentro do meu olho? Tem, tá? Mas não é um músculo parecido com o nosso bíceps, né? Lógico. Mas é um músculo que executa movimentos na nossa pupila, para que ela se dilate e contraia, para que entre mais luz ou menos luz, dependendo, né, da situação que a gente está. Beleza? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido muscular, né? Vamos relembrar um pouco do que estudamos até aqui. Na primeira aula do módulo 1, você realizou uma atividade física para observar e registrar alterações no seu organismo. E, com isso, levar hipóteses sobre o funcionamento do corpo humano. A partir daí, cada módulo estudado acrescentou elementos que permitiram entender a integração dos sistemas que constituem o corpo humano e compreender melhor o que acontece nele durante a atividade física que foi proposta. Até o momento, você estudou as funções energéticas de alguns alimentos, o papel da digestão na absorção de nutrientes do intestino, do destino desses nutrientes, concluindo que são importantes para a estrutura do organismo, a geração de energia e o armazenamento de reservas, se houver excesso. O sistema respiratório, então, é responsável por obtenção do oxigênio que respiramos. O coração se encarrega por distribuir o oxigênio obtido na respiração, tá? O oxigênio é importante para a obtenção de energia para as atividades, né? E obtenção de alimentos no sistema digestório. Então, os nossos sistemas, eles estão integrados. O que isso significa? Significa que eles estão atuando, tá? Entre eles, para que ocorra, né, ali um transporte de oxigênio, transporte de nutrientes, para que eu consiga, por exemplo, nutrir o meu tecido muscular, para que eu consiga levar oxigênio até ele, tá? E os nossos sistemas, eles vão trabalhando entre si. Por exemplo, para que eu consiga absorver o oxigênio, eu tenho que fazer o quê? Contrações musculares do nosso diafragma e dos nossos músculos intercostais, tá? Mas esse músculo intercostal, ele só consegue fazer isso, executar essa função, se ele tiver oxigênio para ele, tá? Então, é um sistema dependendo do outro para sua sobrevivência, beleza? Dando continuidade aqui, então, né? Também foi visto como se obtém o gás oxigênio por meio do sistema respiratório para a realização da respiração celular e como é feita a sua distribuição pelo sistema cardiovascular. A retirada do gás carbônico formado no sangue também envolve dois sistemas. A respiração celular, como vimos, né, fornece energia para a realização de diversas tarefas metabólicas, inclusive das células musculares, capazes de se distender, né, e de se contrair. A principal característica do tecido muscular é a sua capacidade de contração, que possibilita o movimento. No corpo humano, identificamos 3 tipos de tecido muscular. Olhando ao microscópio, 2 deles aparecem com listras ou estrias, enquanto que o outro tem aparência lisa. Tá? E quem são esses tecidos, né? Quem são esses tecidos musculares que realizam esse tipo de coisa? Então, é o tecido muscular que a gente tem. Tecido muscular liso, tá? Que não apresenta estrias. A gente vai ter o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Tá? Esses são os 3 principais tipos de tecido muscular que a gente encontra no nosso organismo. E esse tecido muscular, ele é essencial, tá? Para que ocorra toda essa parte de movimentação do meu corpo, para que ocorra toda essa parte de transportes, toda essa parte de locomoção, tá? Eles são essenciais dentro do nosso organismo, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho de olho nos tecidos, né? Então em vários módulos usamos a expressão tecido, sem contudo definir exatamente do que se trata. Vamos organizar esse conhecimento. Os tecidos são agrupamentos de células que atuam de forma integrada, realizando determinadas funções específicas.
os tecidos são classificados em 3 grandes grupos: tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivo, tá? E tecido muscular. Tá? A gente vai ter esses 4 principais grupos de tecido. Tá? Então, o que é um tecido, professor? Tecido, né, é como se fosse a nossa roupa. Nossa roupa é um tecido. Tá? Só que não é um tecido vivo, lógico, né? Se a gente fosse fazer uma analogia, tá? Essa roupa que eu estou utilizando aqui, ela utiliza o quê? Ela tem um monte de fio, tá? Formando ela. Nosso tecido é igual. Ele tem um monte de células formando ele. Nosso tecido muscular tem um monte de células musculares formando esse tecido, tá? E aí, o que acontece para a formação de um tecido, né? É só um aglomerado de células? Não, tá? Se eu pegasse um monte de linha e colocasse uma junto da outra, eu ia formar um tecido? Não, tá? Pegasse um monte de linha, só ia ter um aglomerado de linha, tá? Ou aglomerado de fios. Como que eu faço para formar um tecido? A formação de um tecido é simples, tá? É um aglomerado de células de forma organizada, assim como também a formação de um tecido de uma roupa, tá? O tecido de uma roupa ele é o quê? É um aglomerado de linhas de forma organizada. Por quê? Aqui ele passou por um processo de fabricação de tecido e lá eles organizaram através dos teares, né? Foi fazendo lá a organização desses fios, né? E fez para mim lá um tecido que eu pudesse utilizar no meu corpo. O nosso organismo é constituído de vários tecidos diferentes. A gente vai ter tecido epitelial, tá? Tecido nervoso, tecido conjuntivo e tecido muscular. E tem essa também, né? Essa característica de ter várias células, tá? E essas células elas estão organizadas de forma com que ela tenha alguma função no meu organismo. Tecido epitelial, função de proteção. Tecido nervoso tem aquela função lá de levar informações, trazer informações, processar essas informações. Então, isso é de responsabilidade do meu tecido nervoso. O meu tecido conjuntivo, ele está relacionado diretamente, por exemplo, com a parte de sustentação do meu corpo, né? A gente vai ter o tecido ósseo, a gente vai ter a parte de transporte de substâncias, que a gente vai ter o tecido sanguíneo dentro do tecido conjuntivo. A gente vai ter parte de suporte, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. A gente vai ter tecido cartilaginoso, tecido de sustentação de algumas partes moles do nosso organismo, tá? Então, a gente tem uma infinidade ali de especializações dentro do tecido conjuntivo, tá? E ele é muito amplo, a gente vai ter uma diversidade muito grande de características desse tecido, tá? E depois a gente vai ter aqui, né, o tecido muscular, que é um tecido especializado em realizar o quê? Contrações, ou seja, é um tecido que realiza movimentos. Ele está relacionado diretamente com os movimentos que a gente realiza no nosso corpo, no nosso organismo. Beleza? E a gente tem 3 principais tipos. Tecido muscular liso, que está relacionado diretamente com os movimentos peristálticos do nosso organismo, movimentos peristálticos que acontecem lá dentro do nosso intestino, tá? Quem realiza esse tipo de movimento? Tecido muscular do tipo liso, tá? Por que ele é chamado de liso? Porque eu não tenho, né, a formação de sarcômeros, ou seja, na verdade eu tenho, mas eles não são organizados como acontece no tecido muscular estriado esquelético e no estriado cardíaco, né? As suas fibras musculares, elas não ficam de forma organizada. Outra característica desse tecido é que os movimentos, eles são sempre retilíneos, são sempre lentos, mas constantes. Por quê? Nosso alimento, né, ele tem que passar de uma forma lenta dentro do nosso intestino, para que ele consiga absorver o máximo de nutriente possível ali daquele alimento que está passando pelo tubo digestório, tá? E além disso, tá, ele também tem uma característica muito importante, que é a seguinte: ele tem que ter o quê? Tem que ter movimentos retilíneos. Ele não pode voltar esse alimento, ele tem que ser sempre para frente. Nosso sistema digestório, né, ele vai ter um tubo onde vai ter a entrada, né, um orifício de entrada e um orifício de saída. Ele não pode voltar, ele tem que sempre ser reto, seguir reto, para que aconteça essa absorção de nutrientes. Tá? Já o músculo estriado esquelético e estriado cardíaco, ele tem 2 funções principais. São movimentos mais rápidos, né? E também movimentos
mais consistentes, né? Só que isso acaba fornecendo a esse músculo uma coisa muito interessante, tá? Que é, principalmente no estriado esquelético, não no cardíaco, né? Que é a voluntariedade, ou seja, a capacidade que a gente tem de controlar esses movimentos. No estriado cardíaco, a gente não tem essa capacidade de controlar. Mas no meu estriado esquelético, eu consigo controlar, levantar meu braço, abaixar. Tudo isso são movimentos voluntários. Já os batimentos cardíacos, né, a contração do meu coração, não é controlada, né, por mim. Ela é feita de forma autônoma. O meu próprio organismo é que vai conduzir esses batimentos durante toda a nossa vida. Beleza? Vamos dar continuidade aqui então, né? Músculo esquelético, né? Ele é um músculo estriado esquelético ou simplesmente tecido muscular esquelético. Está presente nos músculos ligados ao esqueleto, daí o nome esquelético, e é responsável pela nossa movimentação. A contração desses músculos é rápida e voluntária, como eu falei para vocês, né? Ou seja, são movimentos do corpo que estão sob controle da nossa vontade. Os músculos recebem impulsos elétricos do nosso sistema nervoso, tá? Que leva até a sua contração e resulta nos vários tipos de movimentos que podemos realizar. Esse tipo de músculo tem comprimento que variam, né, de poucos milímetros a muitos centímetros, corresponde a cerca de 40% da nossa massa corporal. Eles recobrem o esqueleto e estão presos aos ossos por um tecido conjuntivo resistente, os tendões. Veja a organização dos músculos esqueléticos na ilustração a seguir. Tá? Então aqui a gente tem um músculo, dentro do músculo eu vou ter um feixe muscular, tá? Depois eu vou ter uma fibra muscular, tá? E aí eu vou ter a minha célula ali com várias miofibrilas. O que são essas miofibrilas? São, na verdade, né, filamentos de actina e miosina, formando a minha unidade sarcomérica aqui. Tá? E uma característica muito interessante, tá? A gente consegue observar isso, mas se a gente pegar, por exemplo, uma carne de panela, a gente consegue ver tudo isso. A gente vê lá a parte maior do músculo, que é um pedaço da carne, depois ela vai ter vários filamentos. Esses filamentos são para a gente o feixe muscular. Esse feixe muscular a gente consegue esfiar em vários fiozinhos. E aí são as nossas fibras musculares, que são as células. Tá? Bom, dando continuidade aqui então, né? A gente tem aqui um pedaço de uma carne, conhecida como músculo, né? Mole, deixa evidente os feixes musculares no corte transversal. Tá? Então, aqui são os feixes musculares, né? Formam lá o nosso tecido. O tecido muscular apresenta então uma organização própria, né, em feixes, cada um formado por fibras musculares. As fibras musculares são longas, células cilíndricas com vários núcleos. Identifique essa organização na ilustração da página anterior. Essas células contêm grande quantidade de filamentos longitudinais, isto é, ao longo delas, chamado de miofibrilas, que estão organizados em estruturas contráteis por proteínas, os sarcômeros. É justamente o arranjo dessas proteínas que dá a aparência estriada ao músculo. Tá? Então aqui a gente tem uma fibra muscular, uma célula muscular, e vocês podem ver que ao longo dessa fibra muscular eu encontro vários núcleos, né? Tá vendo essa parte aqui mais escura? Isso aqui é núcleo de uma célula, de uma fibra muscular, de uma célula muscular, tá? Ah, professor, mas por que o núcleo dela não fica no centro da célula? Tá? O núcleo dessa célula não fica no centro para não atrapalhar dentro do processo de contração muscular. Tá? Então, o que acontece? No centro da célula tem as fibras, as miofibrilas, né? Que são fibras musculares, né? Que são, na verdade, são pequenos filamentos de proteínas que estão ali no centro da minha célula, que vão atuar no processo de contração muscular, tá? Então, se esse núcleo ficasse aqui no centro, a gente ia perder uma grande quantidade de miofibrilas naquele local, tá? Então, a forma que a célula achou de conseguir aumentar a quantidade de fibras, né, no seu interior foi alojando o núcleo na região periférica da célula. Então, fica muito próximo ali a membrana plasmática da minha célula, tá? Bom, dando continuidade aqui, então, né? O que seria um sarcômero? O sarcômero ele é considerado por muitos cientistas a unidade funcional da contração, pois esta ocorre quando os feixes de proteínas contráteis deslizam uns sobre os outros. Dessa forma,
sarcômero diminui de tamanho, encurtando o músculo, o que provoca a contração e o movimento desejado. Tá? Então, aqui eu tenho um sarcômero. O que é esse sarcômero, professor? Sarcômero é esse daqui, ó, que a gente está observando na fibra. Cada feixe desse aqui é um sarcômero. Tem um sarcômero aqui, outro aqui, outro aqui. Então, em uma fibra muscular, eu tenho vários sarcômeros formando ele. Tá? Então, a parte escura, qual que é? A parte escura é essa parte que a gente está observando aqui, ó. Tá? Essas partes aqui. Conforme elas se contraem, ela fica mais escura. E conforme ela está relaxada, né, a gente vai ter ela mais clara, né, porque elas não estão sobrepostas umas às outras. E como acontece esse processo de contração muscular? Né? Esse processo de contração muscular ocorre graças ao deslizamento de duas proteínas muito importantes que a gente encontra aqui dentro da nossa fibra muscular. São elas a actina e a miosina. Tá? A actina, ela é essa parte fixa que eu tenho do meu sarcômero, então ela não se movimenta, ela fica paradinha. Tá? E a parte móvel, eu tenho a miosina, que é um outro tipo de fibra muscular, tá? Um outro tipo de proteína, que vai se ligando, e aí esse movimento ele vai sendo realizado, ele vai indo de encontro até que aconteça a contração máxima da minha fibra. Tá? Por exemplo, o nosso músculo tem uma contração máxima. A partir daquele ponto, não tem como mais eu contrair. Tá? Essa contração máxima se dá ao tamanho do meu sarcômero. Tá? Então, aqui a gente tem a unidade, a concentração máxima, a contração máxima, que é a união das duas proteínas que eu tenho de actina. Tá? Quando elas chegam aqui muito próximas uma da outra, é a contração máxima que eu tenho do meu músculo. Tá? Por isso que ela é chamada de unidade da contração. Por quê? Porque esse sarcômero é a menor unidade funcional que eu tenho no meu músculo. Tá? Bom, dando continuidade então, né? Com um bom suprimento de glicose, né, e oxigênio, as células musculares realizam a respiração celular para obter a energia necessária à contração. A presença de cálcio e de sal obtidos por meio da alimentação são fundamentais para que isso ocorra. Na falta do oxigênio, os músculos esqueléticos podem realizar a fermentação lática, uma forma menos eficiente de produzir energia que não usa oxigênio. Durante muito tempo, acreditou-se que a dor muscular que sentimos após uma prática vigorosa de atividade física era resultado do acúmulo de ácido lático nos tecidos, como produto de altas taxas de fermentação. Hoje sabemos que esse ácido é metabolizado no fígado e que a dor vem das microlesões nas miofibrilas. As microlesões são fundamentais como estímulo para as fibras musculares fabricarem mais miofibrilas, que resulta no aumento dos músculos. Tá? Então, toda vez que a gente pratica algum tipo de atividade, né, vai jogar bola, vai jogar vôlei, enfim, pratica alguma atividade física e acaba doendo, né, o músculo, aquilo ali, aquela dor, né, na verdade, é que essas miofibrilas, né, esses filamentos aqui dos sarcômeros, acabaram se rompendo, né, devido ao excesso da atividade física, e aí vai causar um pouquinho de dor. Mas esses rompimentos que acontecem, tá, são importantes para quê? Para estimular a produção de novas, tá, fibras mais resistentes, lógico. E aí o que acontece? Né? Por que as pessoas, quando treinam por um período maior, ou quando se preparam melhor para algum tipo de atividade, elas acabam tendo um tempo melhor, acabam tendo um rendimento melhor no esporte? Porque o seu organismo se adapta àquele tipo de situação melhor. Tá? Como assim, professor? Em vez dele ter fibras ali menos resistentes, por exemplo, para fazer uma corrida de 4, sei lá, de 5 a 10 quilômetros, né? Se ele se preparou lá durante um ano fazendo essas corridas, o que acontece com o organismo dele? Ele está mais bem preparado. As suas fibras musculares lá das suas pernas, tá? São fibras mais resistentes do que uma pessoa que se preparou, por exemplo, por durante 2 meses, tá? Onde a concentração de fibras mais resistentes é bem menor do que esse cara que se preparou durante um ano inteiro. Tá? Então, é isso que acontece com o nosso organismo. Tá? Quanto mais você treinar, né? Lógico, nada em exceção, nada é bom, né? Tem que dar um tempo para o seu corpo se recuperar, mas quanto mais treino você fizer e recuperar desse treino melhor, mais o rendimento seu dentro de algum tipo de esporte, né, que utiliza dessas fibras, serão melhores. Tá?
Bom, dando continuidade lá então, né? De olho em músculos e bombas, né? Uma atividade muscular vigorosa com levantamento de pesos aumenta o número de miofibrilas e, consequentemente, o diâmetro das fibras musculares e do próprio músculo, mas não ocasiona um aumento no número de células musculares em si. A hipertrofia muscular, crescimento dos músculos, aumenta tanto a força quanto os mecanismos responsáveis por nutrir os músculos. Algumas pessoas, para desenvolver os músculos mais rapidamente e com mais efeito, usam as chamadas bombas, esteroides anabolizantes compostos de uma substância semelhante ao hormônio sexual masculino, testosterona, que aumenta a massa muscular. Apesar dos resultados, esse tipo de droga provoca problemas nos rins, no fígado, falta de desejo sexual e diminui na produção de espermatozoides. A única forma de segura de produzir músculos bem definidos é por meio de estímulos, que nesse caso são a repetição de exercício de maneira correta. Tá? Então, a utilização desses tipos de esteroides, né, são altamente dificultoso e altamente perigoso, tá? Pode causar um dano seríssimo ao organismo da pessoa, tá? Então isso não é recomendável de maneira alguma. A maneira mais correta de fazer isso é praticando atividades físicas, né, regularmente, para que tenha um crescimento muscular, tá? De maneira gradativa e uma maneira mais saudável, tá? Dando continuidade aqui, então, né, a gente vai ter uma atividade experimental. Então, essa atividade é muito simples, né? Siga os passos que preencha e capriche nas suas observações e nos registros, né? Letra A. Pegue um objeto ligeiramente pesado, não precisa ser um movimento difícil. Estique o braço e leve o objeto até o ombro, tá? Então, você vai esticar seu braço e aí você vai levar esse objeto até o ombro. Repita o movimento agora colocando a mão sobre o braço, músculo conhecido como bíceps, para perceber o que ocorre quando ele é dobrado. Repita mais uma vez agora com a mão embaixo do braço, músculo conhecido como tríceps, tá? Então a gente vai fazer uma repetição com a mão aqui em cima, tá? Até chegar aqui no ombro, e depois a gente vai fazer uma repetição com a mão aqui embaixo, tá? Para ver o que acontece. Analisando os resultados encontrados, o que você poderia afirmar sobre as musculaturas analisadas quanto à contração em uma relação à outra, tá? Então, eu quero que vocês façam então essa atividade, tá? Vou deixar como atividade para vocês realizarem. Não vou responder, né? Porque é pessoal a resposta, tá? E aí, vocês vão colocar aqui qual seria então a resposta correta ou a resposta esperada, tá? E agora a gente vai lá para o nosso teste, número 1, né? Realizar esse teste. Associe os tipos e as características, né? Os tipos de tecidos e as características. Letra A, né? Tipo de tecido e depois características. Tipo de tecido, conjuntivo, né? Neurônio, forma a epiderme, sangue é um exemplo de tecido contrátil. Então, tecido conjuntivo, o sangue é um exemplo de tecido conjuntivo. B, epitelial, neurônio, forma a epiderme ou tecido contrátil, forma a epiderme. Então, B2, né? C, nervoso, vai lá para neurônio, né? Então, C1. E D, muscular, só sobrou tecido contrátil, tá? Então, ficaria a letra certa, né? D4, C1, A3, né? Letra D. Vou só marcar aqui. A resposta certa, letra D. Continuando aqui agora, né? Vou deixar aqui para vocês, então, agora o em casa número 1, né? Que tipo de tecido muscular está presente no tradicional peito de frango? Justifique a sua resposta, tá? Então, eu quero saber qual dos 3 tipos lá, se é o tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético, ou é o estriado cardíaco que está lá no peito de frango, beleza? Então, depois de colocar lá qual tipo, quero que vocês também justifiquem essa resposta. Beleza, pessoal? Nossa aula vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de todos vocês, tá? E até a nossa próxima aula semana que vem. Grande abraço a todos.